Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você já esteve sozinho na sua casa, talvez no silêncio da madrugada, e sentiu que não estava sozinho? Você já sentiu um arrepio súbito, uma sombra que passou rápido demais pelo canto do olho, ou aquela sensação desconfortável de que há olhares sobre você, mesmo quando todas as portas estão trancadas? Muitas pessoas sentem isso. Elas sentem uma opressão, um cansaço, uma vigilância constante dentro do seu próprio lar, mas elas não sabem dar um nome a isso. Elas pensam que é imaginação, estresse ou apenas coisa da cabeça. Hoje, eu estou aqui para te dizer que isso não é sua imaginação, e isso tem um nome no mundo espiritual. Hoje nós vamos expor e esmagar os chamados espíritos observadores. O que você vai aprender hoje não é apenas teoria, é inteligência espiritual. Eu vou te ensinar com a autoridade que Deus me deu e com o discernimento de quem já viu o outro lado, como identificar essa espionagem espiritual, entender o propósito dela e, o mais importante, o que você deve dizer e fazer para esmagar a ação desses sentinelas demoníacos na sua casa, sem piedade. Vamos transformar sua casa de um lugar de vigilância em um território de glória, onde o inimigo perde a visão. Antes de mergulharmos fundo nessa revelação, se você valoriza esse tipo de ensinamento, que quebra cadeias, peço que você já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a levar essa luz para mais pessoas que estão sendo vigiadas e não sabem como lutar. E eu quero saber quem está comigo nesta jornada. Faça questão de comentar agora de qual cidade ou de qual país você está me acompanhando. É sempre uma alegria imensa saber até onde a nossa comunidade está chegando e ver o exército que Deus está levantando. Deixe seu comentário, pois ler sua presença nos fortalece. Você está pronto para receber essa instrução? Você está pronto para fechar os olhos do inimigo sobre a sua vida? Então vamos começar. Parte 1. Nomeando o invisível, a realidade da espionagem espiritual. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é que o reino das trevas é um sistema organizado. Ele não age ao acaso. O inimigo, como lemos em 1 Pedro 5:8, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Mas para buscar, ele primeiro precisa observar. Durante anos eu vi como o reino das trevas opera. Ele funciona com hierarquias, funções e estratégias, assim como um exército. E dentro desse exército, existem entidades específicas cuja única função é a vigilância. Nós os chamamos de espíritos observadores, ou, em níveis mais altos, sentinelas demoníacas. Muitos cristãos ignoram isso. Eles sentem os calafrios, sentem os olhares, mas não sabem contra o que estão lutando. Mas a própria Bíblia nos dá pistas sobre isso. Em Daniel, capítulo 4, versículo 13, o rei Nabucodonosor tem um sonho e diz: Eu estava olhando em minha cama, e eis que um vigilante, um santo, descia do céu. O que isso nos mostra? Que no reino de Deus existem vigilantes, anjos sentinelas que observam e executam as ordens de Deus. E como em tudo, o inimigo imita o que é de Deus. Se existem vigilantes celestiais, existem também vigilantes caídos, demônios que foram designados para observar, para acusar e para preparar ataques. Mas por que eles estão te observando? Por que sua casa? Eles não observam todo mundo da mesma forma. A verdade é que, quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a orar, a buscar libertação, a jejuar, ou quando Deus tem um plano poderoso para a sua vida, você começa a brilhar no mundo espiritual. Sua casa se torna um ponto de luz no radar das trevas, e essa luz incomoda. O inimigo então envia esses observadores não para te atacar de imediato, mas para uma missão de reconhecimento. Eles são os espiões do reino das trevas. O propósito deles é um só: encontrar brechas. Eles observam sua vida, seus hábitos, suas conversas. Eles procuram momentos de fraqueza. Eles monitoram suas emoções. Eles veem quando você briga com seu cônjuge. Eles ouvem quando você murmura ou reclama. Eles prestam atenção quando você assiste algo que contamina seus olhos. Eles procuram por pecados não confessados, falta de perdão, medos ou qualquer coisa que possa ser usada como uma legalidade para um ataque. Eles são como batedores de um exército. Eles observam o terreno, anotam as vulnerabilidades do muro
e então voltam ao seu comando e reportam as informações. É exatamente o que vemos em Zacarias 3:1-2. Satanás aparece para acusar o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Mas para acusar, ele primeiro precisou observar. Ele precisou encontrar uma falha, uma veste suja, para ter base para sua acusação. É isso que os observadores fazem na sua casa. Eles coletam dados. E com base nesses dados, os ataques coordenados começam. Pesadelos para te amedrontar, cansaço extremo para parar suas orações, confusão mental para te fazer duvidar e brigas repentinas dentro de casa para destruir a unidade familiar. O inimigo precisa observar você antes de atacar, mas preste atenção nisto. Quando você aprende a discernir a presença deles e, mais importante, quando você aprende a falar a palavra certa com autoridade, você não apenas os expulsa, você quebra a comunicação deles. Você cega esses olhos espirituais. Você corta o sinal da transmissão deles. O que você sente não é imaginação, é uma tentativa de espionagem espiritual. E hoje, nós vamos acabar com essa operação. Parte 2. Discernimento espiritual. Os sinais práticos do monitoramento. Para lutar contra algo, você precisa primeiro identificar. O discernimento espiritual é sua primeira linha de defesa. O inimigo ama agir nas sombras, no "eu acho que senti". Vamos trazer isso para a luz. Quais são os sinais práticos e claros de que há espíritos observadores monitorando sua casa e sua vida? 1. A sensação de ser vigiado. Este é o sinal mais óbvio e o mais comum. É uma sensação persistente de que há olhos em você, mesmo estando sozinho. É uma opressão no ambiente. Você entra em um cômodo e o ar parece pesado. Você deita para dormir e sente uma presença no quarto. Isso não é paranoia. É o seu espírito discernindo uma presença que não deveria estar ali. 2. Barulhos inexplicáveis e movimento de vultos. Isso vai além dos estalos normais da casa. São passos leves, arranhões, ou o som de algo caindo em outro cômodo. Mas quando você vai verificar, não há nada. Ou aquela sombra que passa no canto da sua visão periférica. O objetivo disso é duplo. Primeiro, marcar território. Dizer, estamos aqui. E segundo, gerar medo. 3. Drenagem emocional e mental súbita, especialmente na oração. Preste muita atenção nisto. Você está bem o dia todo, mas na hora que você decide orar ou ler a Bíblia, um cansaço avassalador te atinge, um sono incontrolável, uma dor de cabeça súbita, uma confusão mental. Isso é um ataque direto. O observador está ali para sufocar sua comunicação com Deus. Ele libera espíritos de peso e torpor para impedir que você se fortaleça. 4. Pesadelos recorrentes de observação. O mundo dos sonhos é um campo de batalha. Se você tem pesadelos repetitivos, onde está sendo perseguido, observado, ou vê olhos te vigiando, ou sonha com pessoas desconhecidas paradas te olhando dentro da sua casa, isso é um sinal claro. O inimigo está usando a noite, quando sua mente consciente descansa, para te intimidar e plantar sementes de medo. 5. Brigas constantes e confusão no lar. Como eu disse, os observadores procuram brechas. Quando eles as encontram, eles inspiram a confusão. Pequenos desacordos se transformam em brigas enormes, sem motivo aparente. O ambiente fica carregado. A paciência de todos fica curta. Isso é um ataque coordenado, baseado nas informações que os observadores coletaram, para quebrar a aliança e a paz do lar. Se você identificou um ou mais desses sinais, a primeira coisa que eu te digo é: não tema. O medo é o combustível deles. O medo é a resposta emocional que eles procuram. Quando você tem medo, você se paralisa. Mas quando você tem consciência, você se levanta. Reconhecer não é temer. É o primeiro passo para dominar espiritualmente. Lembre-se do que a palavra diz em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você está em uma luta. E saber que está sendo observado significa que sua luz está incomodando. Agora, vamos aprender a contra-atacar. Parte 3. O poder de falar a palavra certa. Sua voz como espada.
Aqui está a base de todo o nosso ensinamento de hoje. O poder de diga isso. Entenda algo crucial sobre o mundo espiritual. Ele é ativado por voz e autoridade. Muitos cristãos leem a Bíblia, e isso é maravilhoso, mas no campo de batalha espiritual, a palavra precisa ser falada. Veja o exemplo de Jesus em Mateus 4, quando ele foi tentado no deserto. O inimigo estava ali, observando Jesus em seu momento de fraqueza física, fome. Ele observou e então atacou com tentações. O que Jesus fez? Ele não negociou. Ele não teve medo. Ele não apenas pensou na Escritura. Ele a declarou. A cada ataque, Jesus respondia. Está escrito. Ele usou a palavra falada como uma arma. Em Hebreus 4:12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada não funciona guardada na bainha. Ela precisa ser empunhada e usada. A sua voz, declarando a palavra de Deus com fé, é a sua espada espiritual. Quando você, entendendo sua identidade em Cristo, fala a palavra com autoridade dentro da sua casa, coisas acontecem no mundo invisível. Os espíritos observadores não têm medo da sua opinião. Eles não têm medo dos seus gritos de raiva. Eles tremem diante da palavra de Deus, declarada pela boca de um filho de Deus que sabe quem é. Cada vez que você declara a palavra com fé, esses observadores se confundem. A luz da palavra falada cega a visão espiritual deles. As transmissões e relatórios que eles enviam para o reino das trevas são cortados, são interrompidos. Eles estão ali para te observar? Pois saiba que a casa onde a palavra é dita com autoridade se torna invisível para os olhos do inimigo. Eles não conseguem mais monitorar. O escudo da fé, ativado pela palavra falada, cria um domo de proteção que bloqueia o sinal deles. O inimigo quer que você fique calado. Ele quer que você sinta o arrepio e se esconda debaixo das cobertas. Ele quer que você sinta o cansaço na oração e simplesmente desista e vá dormir. Mas Deus está te chamando hoje para se levantar no meio da sua sala, no meio da madrugada se for preciso, e usar a arma que Ele te deu, a sua voz cheia da palavra. Parte 4. Aplicação prática. O que dizer e como dizer, esmagando os observadores. Tudo bem, agora você já sabe o que são, como operam e qual é a sua arma. Vamos para a parte prática. O que exatamente você deve dizer e como você deve dizer? Primeiro, a postura. Isso é o mais importante. Você não vai dizer essas palavras com medo. Você não vai gritar em pânico. Você não vai falar como quem pede para eles saírem. Você vai falar com autoridade. Você é o dono desse território, comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Você é o porteiro da sua casa. Você fala como um embaixador do reino de Deus, com toda a autoridade do nome de Jesus. Fale com calma, com firmeza e com a certeza absoluta de que, no mundo espiritual, você está sendo ouvido e obedecido. Segundo, as declarações. O diga isso. Quando você sentir essa presença, essa vigilância, essa opressão, ou mesmo se não sentir, mas quiser fazer uma limpeza espiritual preventiva, pare e declare em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto com a autoridade que me foi dada. Todo espírito observador, todo sentinela demoníaco, toda força espiritual enviada para vigiar minha casa, minha família e minha vida, em nome de Jesus, perca agora sua visão. Eu te cego com a luz de Cristo. Eu declaro que todo relatório espiritual enviado contra mim é queimado agora pelo fogo do Espírito Santo. Toda a comunicação das trevas está cortada. A luz do Senhor é um escudo em volta de mim, da minha casa e da minha família. Nenhum espírito me vê sem a permissão do Altíssimo, e o Altíssimo não lhes dá permissão. Em nome de Jesus, eu declaro este território, esta casa, uma zona de exclusão espiritual para as trevas. Todo espírito observador, retire-se agora e seja lançado aos pés da cruz de Cristo. Este lugar pertence ao Senhor. Terceiro, as ações de reforço. Depois de declarar, reforce sua autoridade com ações proféticas e espirituais. Unja as portas e janelas. Pegue um óleo consagrado, pode ser azeite de oliva sobre o qual você orou, e unja os umbrais das suas portas e as janelas da sua casa. Por quê? Porque portas e janelas são pontos de entrada e saída,
tanto físicos quanto espirituais. Ao ungir, você está declarando: este portal está selado pelo sangue de Jesus. Nada entra e nada sai sem a permissão do dono da casa. Ore os salmos de guerra e proteção. Faça do Salmo 91 e do Salmo 27 suas orações diárias sobre a casa. Declare o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Declare o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Entenda, essas palavras e ações não são fórmulas mágicas. Elas são atos de guerra espiritual. São a sua fé, guiada pelo entendimento da palavra, tomando domínio sobre o seu território. Não diga com medo, diga com autoridade. Parte 5. A inteligência espiritual avançada, santidade e silêncio. Agora, eu preciso te ensinar uma chave mais profunda. Expulsar o observador é o primeiro passo, mas como impedi-lo de voltar? Aqui entra a inteligência espiritual adquirida. 1. A armadura do silêncio espiritual. Muitos são observados porque falam demais. Espíritos observadores se alimentam da exposição. O que eu quero dizer com isso? Você recebe uma promessa de Deus, um plano, e a primeira coisa que você faz é postar nas redes sociais. Você decide começar um propósito de jejum e conta para todo mundo. Você está, literalmente, entregando sua estratégia de graça para os espiões do inimigo. Eles ouvem seus planos e começam a preparar os ataques para te parar antes de você começar. Aprenda a ter silêncio espiritual. José sonhou, mas a exposição dos seus sonhos quase o matou. Maria recebeu a promessa, mas a Bíblia diz que ela guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2:19. O silêncio espiritual é uma forma de armadura. Celebre suas vitórias, mas proteja suas estratégias de guerra. Não dê munição ao inimigo. 2. A santidade. Fecha as janelas invisíveis. Eu aprendi, da maneira mais difícil, e vendo de perto como o inimigo trabalha, que não é gritar que afasta o inimigo. É ter autoridade espiritual genuína. E de onde vem a autoridade? A autoridade vem de uma vida limpa e de uma comunhão real com Deus. Você não pode expulsar um espírito observador da sua sala se você mesmo está convidando outros demônios pelo seu computador, pelo seu celular ou pelas suas atitudes. Os espíritos observadores procuram legalidade. Um pecado não confessado, um objeto consagrado a ídolos dentro de casa, um amuleto da sorte, filmes, músicas ou livros que abrem portas para o ocultismo, tudo isso funciona como uma âncora ou uma janela invisível que dá a eles o direito legal de permanecer e observar. Você quer que eles saiam? Então você precisa tratar sua casa como um altar, não apenas como uma moradia. Faça uma limpeza espiritual no seu ambiente. Tire tudo que tem procedência duvidosa. Velas místicas, imagens de idolatria, presentes de pessoas envolvidas com feitiçaria, objetos de religiões passadas. Ore a Deus e peça discernimento. Senhor, me mostre o que nesta casa não te agrada. Quando o ambiente é purificado e a presença de Deus é estabelecida através do louvor, da oração e de uma vida em santidade, os observadores perdem a legalidade. Eles não têm mais onde se segurar. A luz verdadeira não deixa espaço para as trevas se infiltrarem. A maturidade espiritual não é apenas reagir a ataques, é viver de uma forma que os ataques não encontrem lugar em você. Parte 6. Oração de selo, transformando sua casa em território santo. Agora, antes de encerrarmos, eu quero fazer algo importante. Eu quero selar este ensinamento com uma oração. Quero me unir a você em fé e usar a autoridade que Deus me deu para declarar essa vitória sobre sua vida e seu lar. Então, se você me permite, onde você estiver agora, eu peço que você se coloque em atitude de oração. Se puder, feche seus olhos, mas mantenha seu coração e seu espírito alertas. Vamos falar com o nosso Pai. Pai amado,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de ti, mas não sozinho. Eu me coloco em concordância de fé com cada filho e filha tua que está ouvindo esta oração. Senhor, tu conheces cada lar, cada coração. Tu viste a opressão, a vigilância, o medo e o cansaço que o inimigo tentou impor sobre os teus. Mas hoje, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo o sistema de monitoramento das trevas. Pai, eu declaro agora, sobre a casa de cada pessoa que ora comigo, que todo espírito observador, todo sentinela demoníaco, todo vigilante caído que foi designado contra esta vida, seja agora cego pela tua luz. Senhor, nós cancelamos toda a acusação que foi levantada. Nós queimamos com o fogo do teu Espírito todo o relatório que foi escrito nas trevas. Nós cortamos agora toda a linha de comunicação que o inimigo estava usando. Eu declaro que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, está sobre os umbrais de cada porta, sobre cada janela, sobre o telhado e sobre o fundamento desta casa. Eu declaro que esta casa não é mais um ponto de observação para o inimigo, mas ela é um farol da tua glória. Ela é um altar de adoração ao Deus vivo. Espírito Santo, eu peço que tu enchas cada cômodo desta casa agora. Onde havia peso, traga leveza. Onde havia medo, traga a tua paz que excede todo entendimento. Onde havia confusão e briga, traga unidade e amor. Eu abençoo a mente desta pessoa. Eu declaro que ela terá noites de sono tranquilas e reparadoras. Eu cancelo os pesadelos em nome de Jesus. Eu declaro que os sonhos serão dados por ti. Pai, nós selamos este ensinamento. Declaramos que todo o olho do inimigo está fechado sobre nós. A luz do Altíssimo nos cobre. A nossa casa é invisível às trevas. Em nome de Jesus nós declaramos a vitória e te damos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Receba essa paz. Não é apenas dizer, é crer, é viver e é manter esse ambiente em santidade. O poder não está nas palavras soltas, mas está em quem as diz. Um filho de Deus, cheio de fé e entendimento. Para encerrar, guarde esta sabedoria. Espíritos observadores só prosperam onde há distração espiritual e medo. Quando você se torna consciente da batalha, quando você acende a luz da palavra e da santidade, eles perdem todo o poder. Deus está levantando nesta geração pessoas que não serão mais observadas, mas que com discernimento observarão as obras das trevas e as exporão pela luz de Cristo. Lembre-se da promessa. Aquele que habita sob a sombra do Altíssimo, ninguém mais o observa porque ele mesmo se torna parte da luz. Agora eu quero ouvir a sua voz. O ensinamento de hoje foi sobre o poder de dizer, de declarar. Então eu quero que você use os comentários abaixo, não apenas como um comentário, mas como um ato profético, uma declaração de guerra e vitória. Eu quero que você declare esta frase de vitória com toda a sua fé. Escreva aí: eu e minha casa somos invisíveis às trevas. Declare isso. Tome posse dessa palavra. Ao escrever, você está se impondo no mundo espiritual. Você está concordando com o céu e notificando o inferno sobre quem manda no seu território. Use também esse espaço dos comentários para conversar com nossa comunidade. Se você teve uma experiência, se este ensinamento abriu seus olhos, ou se você quer semear uma palavra de testemunho para levantar um irmão que precisa ler, seja luz. Fortaleça alguém hoje. E se essa palavra foi poderosa para você, não saia daqui sem se inscrever no canal para receber nossos conteúdos diários de batalha e inteligência espiritual. E por favor, compartilhe este vídeo. Seja um portador desta mensagem. Envie para alguém que você sabe que está sendo atacado, que está com medo dentro de casa. Vamos libertar os cativos juntos. Foi uma honra estar com você. Mantenha sua guarda alta, sua autoridade firme e seu coração em paz. Eu vejo você no nosso próximo encontro.